Amém, irmãos. Amém. Vamos ler mais um versículo da palavra de Deus. Hoje no versículo 27. Versículo 27. Glória a Deus. No capítulo 10 do Evangelho de João. E a palavra de Deus, ela diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O Senhor Deus nos trouxe aqui essa mensagem mais uma vez. Foi uma mensagem que Jesus ele já passou nos versículos anteriores do capítulo 10, né? Mas Jesus ele vai repetir uma mensagem que ele já falou, para trazer o seu ensinamento no momento onde a gente vê aqui Jesus respondendo a uma situação de surpresa, uma situação de como se fosse um inquérito que aqueles judeus estavam fazendo a Jesus, né? Então Jesus ele falou para os discípulos, falou para aquelas pessoas que as ovelhas ouvem a voz e ele a conhece e elas o seguem. Só que agora, nesse inquérito que Jesus estava sofrendo, Jesus ele vai dizer a respeito da incredulidade. E ele vai explicar para aqueles homens que estavam querendo fazer aquele inquérito para ele, qual era a razão da incredulidade deles mesmos, né? E aqui quando Jesus ele vai explicando as razões da incredulidade, ele foi dizer no versículo 26 que eles não criam porque eles não eram ovelhas, porque eles não eram convertidos, porque eles não faziam parte do povo, do remanescente de Israel, do povo eleito de Deus, do povo que realmente busca a presença de Deus, mas simplesmente busca com falsidade. Ele estava falando, vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. E aí ele vai adicionar, né? E vai explicar a razão de por que eles não creem. Ele fala, vocês não são minhas ovelhas, em primeiro lugar. Segunda coisa, né? Vocês não ouvem a minha voz, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Glória a Deus. As minhas ovelhas, elas ouvem o que eu falo. Aleluia. As minhas ovelhas entendem o que eu estou dizendo. As minhas ovelhas, quando eu falo, elas se inclinam para ouvir, né? Os outros animais, eles não obedecem voz, né? Eles simplesmente recebem ordens, comandos, né? Mas a ovelha ela tem uma característica especial. Quando ela ouve o pastor, ela vai para perto do pastor. Aleluia. Ela fica para juntinho do pastor, ela gruda no pastor quando o pastor chama. Jesus ele está falando isso para eles: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Ou seja, vocês não estão ouvindo a minha voz porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês não estão ouvindo minha voz porque vocês não querem se converter. O orgulho do seu coração tomou de tal maneira o coração de vocês que vocês não querem ouvir minha voz. Vocês não querem ouvir minha voz. Você já prestou atenção quantas vezes alguém precisa falar para que a gente entenda o que aquela pessoa está falando? Você já prestou atenção nisso? E você já prestou atenção quando uma pessoa ela não quer ouvir, que ela muda de assunto? Quando uma pessoa ela não quer ouvir algo, ela muda de assunto. Ela simplesmente não dá ouvido para aquilo que talvez você está falando, ou outra pessoa está falando, ela muda de assunto. Ela não quer ouvir. É por isso que lá em Lamentações, o profeta Jeremias ele dá um conselho, ele fala assim: jovem, fique em silêncio no tempo em que Deus está te provando. Fique em silêncio no tempo que Deus está te provando. Sabe por quê? Porque o orgulho do coração do ser humano, ele domina o homem. De forma que Deus começa a falar uma coisa e o homem muda de assunto. Jesus estava falando com aquele povo dia após dia, momento após momento, e eles mudavam de assunto. E eles inquiriam de outra maneira, eles queriam fazer a coisa de outra maneira. E ele coloca que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ovelha não muda de assunto, ela ouve, ela para ouvir. Glória a Deus. Ela para ouvir, ela deixa o Senhor falar, ela deixa o Senhor chamar, ela deixa o Senhor dirigir, ela deixa o Senhor fazer.
Ela deixa o Senhor. Meus irmãos, característica das nossas vidas como crentes no Senhor Jesus é parar para ouvir ao Senhor. E eu estou falando sim, parar para ouvir a palavra de Deus, com certeza, mas parar para ouvir meditação bíblica. Amém. Meditação bíblica. Glória a Deus. Não é para ficar no Instagram antes de dormir. Eita. É para pegar e para meditar na palavra de Deus. E quando o Senhor falou, é para ficar ouvindo. Deus do céu. É, porque a gente tem essa mania de ficar enchendo a cabeça com um monte de coisa, mas quando a gente é ovelha, a gente deixa o pastor falar. Glória a Deus. A gente deixa o pastor dizer. A gente deixa o pastor dirigir. Glória a Deus. E a meditação da palavra de Deus é constante nas nossas É vidas. forte. A meditação, ela é constante na vida do crente. É assim que o Senhor Jesus fala à sua igreja. É através da meditação da palavra de Deus. Muitas vezes a nossa vida não muda. Por quê? Porque a gente ouve uma palavra aqui, ali, a gente já está pensando em outra coisa. Mas para a gente ter uma integração da fé com a nossa vida, precisa decantar. A palavra precisa decantar. O químico aqui sabe o que é isso? Sedimentar. Precisa descer, precisa separar. Meu Deus do céu. E precisa ficar separado lá no fundo a palavra do que é o resto. É assim que é ouvir a voz de Jesus. É isso que é ouvir a voz de Jesus. É decantar. Jesus fala: eu as conheço e elas me seguem. Quando Jesus ele fala que eu as conheço, ele não está falando de como eu conheço você, Wagner, ou como você me conhece, ou como eu te conheço, Francisco, você me conhece. Não, ele está falando de uma intimidade maior do que nós temos, até mesmo com as pessoas mais próximas que nós Glória temos. a Deus. Jesus nos conhece de uma maneira muito mais profunda que até nós mesmos nos conhecemos. É verdade, né? E ele vai falar: e elas me seguem. E elas me seguem. Eu conheço elas e elas me seguem. Não, você vê que não tem esforço, não tem astúcia da parte do pastor para com as ovelhas. Eu falo com elas, elas me ouvem. Eu conheço elas, ou seja, Deus conhece a nossa vida. Deus sabe o que a gente está passando. Aleluia. E elas me seguem. Pronto. Simples e acabou. E elas me seguem. E elas vão atrás de mim. A ovelha vai atrás. O pastor chama, ele conhece, ou seja, ele sabe, ela vem atrás. Ela caminha. Deus conhece os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas dificuldades. Deus sabe tudo. Tudo. Melhor do que qualquer um e qualquer outro. E quando ele chama, a ovelha vai atrás. A ovelha vai atrás. E nós vamos atrás de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. E nós vamos atrás dele, nosso Senhor. E Jesus, que conhece a nossa vida, que sabe o que nós precisamos, ele vai na frente, guiando o caminho, abrindo o caminho, dando a direção. E a gente vai atrás, desfrutando do cuidado e do poder do nosso pastor. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a minha vida. Que nós possamos ouvir a voz de Deus. Que nós possamos seguir ao Mestre. Amém. Que nós possamos, na humildade da ovelha, na humildade que a ovelha demonstra ao seu pastor, a gente venha seguir ao Senhor. Confiando simplesmente em uma coisa, de que Ele nos conhece. Ele tem intimidade para conosco. Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe do que a gente precisa. Muito mais do que a gente acha do que a gente precisa, Ele sabe do que a gente precisa. A gente precisa confiar mais no poder de Cristo para conosco do que do nosso poder para com Ele. A gente precisa confiar mais no que o Senhor Deus pode fazer pela nossa vida do que a gente pode fazer por Ele.
Forte. A gente precisa confiar mais no conhecimento que Ele tem sobre as nossas vidas do que o conhecimento que a gente quer ter Glória a sobre Ele. Deus. A nossa confiança está em Jesus. Glória a Deus. E Jesus jamais vai nos desamparar. É. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Vai lá, pessoal.